Graça e paz, meus queridos irmãos. É com grande alegria que novamente eu estou com os irmãos através da tecnologia, através da internet, junto com os irmãos. Embora não seja ao vivo, mas é um privilégio muito grande poder participar dessa festa de aniversário da igreja. Antes de mais nada, quero dar os parabéns à igreja por mais um ano de existência. São 22 anos que a igreja está fazendo. E realmente é um privilégio. Foi dia 9, na verdade, o aniversário da igreja é dia 9 de dezembro. E é muito bom poder participar desse momento com os irmãos. Quero dar os parabéns ao pastor Ricardo, ao pastor Erlon e a todos os membros da igreja. E também às esposas dos pastores também, a Gabriela e Lidiane. E louvado seja Deus pela vida de todos os irmãos. Que Deus os abençoe abundantemente. Eu quero agradecer o convite que o pastor Ricardo me fez de poder preparar esta mensagem de aniversário para a igreja. Obrigado, meu amigo, por esse convite que você me fez. Infelizmente, não deu para estar aí ao vivo, mas acredito que em breve podemos nos ver novamente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns princípios da Palavra de Deus, alguma coisa que realmente tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Eu estive lendo o livro de Mark Dever, que fala sobre as marcas de uma igreja saudável, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Quais são as marcas de uma igreja saudável? E eu li alguns itens e eu quero compartilhar alguma dessas coisas com os irmãos, que eu acredito que fazem parte de uma igreja que realmente quer ser uma igreja saudável, uma igreja que é saudável, que anda no caminho do Senhor e etc. e tal. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns desses princípios, ou algumas dessas marcas, melhor dizendo. E quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, e que diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Bem, o meu desejo é que esse versículo realmente faça parte dessa igreja feliz, que é a Igreja Batista do Parque Felicidade. Se essa igreja tem esse nome, é porque realmente tem alguma coisa de feliz aí com os irmãos. Irmãos, eu fico pensando, o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que tem um crescimento constante, que tem uma visão cada vez mais ampliada e firmada na Palavra de Deus, e que tem membros firmes e abundantes também na obra do Senhor. Uma igreja saudável cresce, naturalmente cresce. Todo ser vivo cresce, seja um ser vivo grande ou um ser vivo pequeno, seja uma formiga ou seja um elefante, mas é um ser vivo, tem que crescer. E se o ser vivo não cresce, é porque está com algum problema e é necessário fazer algum tipo de investigação para saber a causa do não crescimento desse ser vivo. E a igreja também, por ser o corpo de Cristo, a igreja também precisa crescer. A igreja precisa crescer porque ela está ligada a alguma coisa que é muito importante, a uma pessoa, a cabeça, que é Jesus Cristo. Então, toda a igreja precisa crescer naturalmente. Se for saudável, ela cresce. Mas que características e que evidências uma igreja saudável tem? Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas características de uma igreja saudável. A primeira é: uma igreja saudável tem uma pregação bíblica consistente. Uma pregação bíblica consistente. O que é isso? A igreja saudável tem uma pregação bíblica voltada para aquilo que Deus deseja, para aquilo que está na palavra de Deus, não para o que os ouvintes desejam ouvir, mas apenas para aquilo que Deus já preparou para a sua igreja e é aquilo que deseja. Infelizmente, uma pregação que não seja bíblica é uma pregação que até alegra o povo, mas desagrada o coração de Deus. E para uma pregação ser bíblica, ela precisa ter a unção e a direção do Espírito Santo,
E isso só se dá através da oração, do poder da oração. Certa vez um pregador do século XVIII, chamado E.M. Bounds, ele era um pregador batista, um pastor batista, e ele dizia o seguinte, ele escreveu um livro chamado Poder através da Oração. E numa das frases do seu livro, ele diz o seguinte: um pregador que prega sem oração, prega uma mensagem morta, e uma mensagem morta mata. A unção que há sobre a vida do pregador mostra que ele tem intimidade ou não com o dono da palavra de Deus, ou o dono da palavra. E ele prega aquilo que o Senhor manda. Bem, a pregação bíblica não se perde nas falsas doutrinas, não se perde nas ideologias humanas e nem mesmo está afirmada em tradições humanas ou até tradições de uma denominação. Mas ela tem sempre uma orientação dada pelo Espírito Santo, uma mensagem regida pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Tito 2:1 diz: prega o que convém à sã doutrina. Essa exortação, este ânimo que o apóstolo Paulo dá, nos faz compreender que a palavra do Senhor é santa, é pura, é agradável, assim como o Deus da palavra é. Nós, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma pregação sem profundidade. Temos visto uma pregação muito rasa. Estamos vendo uma pregação que não nos faz refletir, meditar, e nós temos visto que realmente as pessoas não têm tido uma mudança de vida, uma mudança de consciência. O maior veneno que hoje nós temos experimentado, temos visto na sociedade, no meio evangélico, em termos de pregação, o maior veneno se chama pregação da teologia da prosperidade. Irmãos, essa teologia tem ensinado que o cristão não precisa sofrer ou não pode sofrer, não pode passar dificuldades, ele tem que ter tudo do bom e do melhor, e no tempo que ele quiser, no tempo que ele exigir até mesmo. E nós vemos que isso é uma mentira, porque a Bíblia não nos permite acreditar nessas coisas, porque nós vemos servos de Deus que passaram por tantas lutas e dificuldades, e na verdade as lutas e dificuldades nos fazem crescer, nos fazem confiar no Senhor. Uma igreja saudável precisa ter uma pregação bíblica que mostre aquilo que realmente Deus quer e não aquilo que os ouvintes ou as pessoas querem ouvir. Bom, a segunda marca de uma igreja saudável é um entendimento bíblico da conversão. Uma igreja saudável sabe o que significa conversão. Sabe que essa palavra tem muito mais profundidade do que simplesmente fazer uma curva na vida. A Bíblia ensina o que é conversão. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo vem dizendo o que é conversão. O apóstolo Paulo vem e fala o seguinte: deixai a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, trabalhe fazendo o que é bom, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, não entristeçais o Espírito Santo, seja tirada dentre vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, contendas, blasfêmias, malícias, sede misericordiosos, benignos, perdoando-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo está mostrando o que é realmente uma conversão, uma pessoa convertida. Todas essas características são de alguém que sabe o que é conversão. Eu não entendo que conversão seja apenas dar meia volta, porque pode ser que o caminho que você estava também não era um caminho bom. Eu entendo que conversão é você sair da direção que você estava e você ir na direção correta, que é a direção de Jesus. Uma igreja saudável entende que tem que haver mudança na vida de uma pessoa quando ela se encontra com Jesus. Lembra daquela frase: uma pessoa quando encontra Jesus, ele não melhora de vida, mas é transformado. Jesus, quando entra na vida de alguém, não melhora, transforma. E uma pessoa que é convertida não pode permanecer a mesma coisa, não pode continuar sendo a mesma pessoa, não pode nem mesmo pensar da mesma forma, mas tem prazer em mudar, em lutar contra a carne para agradar o seu Senhor, o Senhor Jesus. A minha conversão precisa significar nascer de novo. E se eu quero realmente uma nova vida, eu preciso deixar a velha vida de lado, para trás. O problema, como diz o pastor Edson Queiroz, o problema é que eu tentei matar o meu velho homem
no batismo um afogado, mas eu descobri que ele é um ótimo nadador. E realmente, sabemos que o velho homem, ele quer reviver em nós, mas nós não podemos lutar, não podemos deixar, nós temos que lutar para que esse velho homem realmente saia de nós. Mas independentemente da luta que eu tenho que ter para vencer o velho homem, eu preciso olhar para o novo homem que Jesus fez na minha vida, e preciso entender que esse novo homem que Jesus fez nascer em mim é infinitamente melhor do que o velho homem. Uma igreja saudável entende o significado bíblico do que é conversão. Em terceiro lugar, a marca de uma igreja saudável é um entendimento bíblico da evangelização. Um entendimento bíblico da evangelização. Uma igreja saudável tem compromisso intenso com a evangelização. Crê que evangelismo nunca é despesa, e sim um investimento para o reino de Deus. Evangelização faz da igreja um agente de transformação da comunidade onde ela está inserida. Faz da igreja um pronto-socorro da alma. Faz da igreja um refúgio moral em um mundo tão imoral. Ou, na verdade, até nós estamos vivendo num mundo amoral, sem moral nenhuma. O pastor Billy Graham disse certa vez que evangelismo é um mendigo dizendo ao outro mendigo onde encontrar pão. E essa é uma verdade, porque nós éramos mendigos espiritualmente, encontramos o pão, e nós agora precisamos mostrar onde encontramos esse pão para os outros mendigos espiritualmente falando. Irmãos, nós não somos melhores do que as outras pessoas para ficar com Jesus somente para nós. Na verdade, quando Jesus nos salvou, quando Jesus entrou na nossa vida, Ele entrou para que nós tivéssemos o conceito de alcançar outros e falar para os outros deste amor. Jesus ama a todas as pessoas. Jesus veio a este mundo para todas as pessoas, para salvar todas as pessoas. Não há neste mundo uma pessoa sequer que Jesus não ama. E Jesus deseja salvar a todos, como diz a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que não são dignas de andar com Jesus porque são muito pecadoras. Bom, elas podem até ter razão de pensar que não são dignas, e elas até têm mesmo razão. Mas o fato é que ninguém é digno para receber o amor de Jesus. Ninguém. É por isso que se chama graça, é por isso que nós recebemos a misericórdia de Jesus. Uma igreja saudável sabe que evangelização abre as portas do céu sobre ela de bênçãos e fecha as portas do inferno contra essa própria igreja. Quando evangelizamos as pessoas que não têm Jesus, estamos sendo agentes diretos do Senhor para a transformação e proclamação da palavra de salvação. No entanto, temos que lembrar que Jesus está mais interessado em salvar-nos do que propriamente nos dar as coisas e nos dar livramentos. Nós temos visto hoje um evangelismo um pouco diferente do que a Bíblia ensina. Na verdade, hoje nós temos visto as pessoas dizerem assim: olha, se você entregar a sua vida a Jesus, Ele pode lhe dar um emprego. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele pode curar a sua saúde, Ele pode mudar a sua família, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode fazer muitas coisas, isso ou aquilo por você, pode lhe dar prosperidade financeira. Bom, tudo isso pode até acontecer, mas não podem ser os motivadores para uma pessoa se entregar a Cristo. Mas qual deve ser então a principal motivação da pessoa? O Evangelho é simples e se resume nisto: sem Jesus você está perdido e vai para o inferno. Com Jesus você estará eternamente com Jesus e salvo. Essa, na verdade, é a palavra de evangelização. É simples, é dura. Para algumas pessoas isso não serve de motivador nenhum, de motivação nenhuma para poder entregar a sua vida a Jesus. Mas esse é o evangelho genuíno. Bem, eu lembro de uma história no interior de Minas Gerais, em que uma igreja pequena, de uma cidade pequena, estava fazendo aniversário. Então, aquela igreja estava se preparando para aquele aniversário
e estavam preparando uma série de conferências evangelísticas para aquele aniversário, convidaram pessoas de fora, etc. E o pastor da igreja queria especificamente ganhar uma pessoa daquela cidade para Jesus, que era o advogado mais importante da cidade e a pessoa que na verdade mais influenciava aquela cidade. Então aquele pastor tinha como foco, como alvo, aquele advogado, aquele doutor. Então o pastor preparou tudo, preparou todas as atividades e preparou uma carta especial e foi até aquele advogado. Chegando naquele escritório do advogado, ele foi, bateu a porta, chamou e se apresentou ao advogado e disse: olha, doutor, eu estou aqui, o senhor sabe que nós já nos conhecemos e eu vim aqui para poder convidar o senhor para uma festa de aniversário que vai ter na nossa igreja. Eu nunca fiz pedido nenhum ao senhor, eu sempre, na verdade, procurei ajudá-lo em tudo que a nossa igreja ajudá-lo, mas hoje eu vim lhe fazer um pedido. Eu quero lhe fazer um pedido, como pastor aqui da igreja, eu quero lhe fazer um pedido, por favor. Eu gostaria que o senhor fosse, gostaria muito que o senhor fosse no aniversário da nossa igreja. Nós vamos ter uma grande festa, vai ser uma festa maravilhosa, uma festa de 3 dias, e eu quero convidar o senhor para ir nessa festa. O senhor pode ir um dos dias, nós vamos ter o culto sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. O senhor está convidado para participar dessa festa. O advogado olhou para o pastor e disse assim: é verdade, o senhor nunca me pediu nada, mas eu vou. Eu prometo para o senhor que um desses dias eu vou estar lá sim nesse aniversário. Irmãos, a expectativa do pastor cresceu demais. E aquele pastor então estava empolgado, estava feliz. Daqui a pouco foi chegando o dia, os preparativos, aquele pastor orava: Senhor, abençoa, faz com que esse advogado apareça lá, Senhor, salva esse homem e tal. Sexta-feira teve o culto. Começou o culto 7 horas da noite, o pastor atento, procurando, sabendo onde é que está o advogado, onde é que está o advogado. O advogado não foi. O culto aconteceu, acabou o culto, o advogado não foi. No sábado o pastor orou, disse: Senhor, que seja hoje, que ele volte hoje e tal. Então o pastor orou. No sábado, 7 horas da noite, começou o culto bonito, aquela festa, pregador de fora, o coral cantando, etc e tal. O advogado não apareceu. Domingo de manhã, a mesma coisa. Domingo à noite, quando estava nas 7 horas, o pastor resolveu atrasar um pouquinho o culto para ver se o advogado chegava e tal, mas não teve jeito. O pastor tem que começar porque tem muita atividade. Começaram o culto 7h10, por aí, de repente, uns 15 minutos depois que o culto já tinha começado, o advogado chegou. A igreja lotada, não tinha lugar para sentar. E de repente uma pessoa que estava sentada, quando olhou para trás, viu o advogado em pé, a pessoa já se levantou, foi lá, olhou para o pastor, fez sinal para o pastor, chegou, o pastor aliviou o coração e começou a orar lá no púlpito. E aí o irmão da igreja levantou, pegou o advogado, colocou sentado no lugar lá, no lugar onde ele estava sentado, e deu aquele lugar de honra ali. Só que aquele advogado sentou do lado de um jovem da igreja meio... A gente pode chamar meio bobo, sabe? Meio bobo, assim. Um jovem da igreja que espalhafatoso, fala as coisas sem pensar, e todo desligado e tal, com um pirulito na boca, assim. Olhou o advogado sentado: e tudo bom? Seja bem-vindo. O pastor, quando olhou lá do púlpito, aquele jovem sentado lá daquele advogado, pensou: meu Deus do céu, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, fecha a boca desse jovem, Senhor, fecha a boca. E o culto continuou. E veio o coral das mulheres, veio o coral da igreja e cantou, e veio os cânticos, veio as crianças e tal, e o pastor pregou, mas foi uma maravilha, irmãos. Aí na hora do apelo, quando chegou na hora do apelo, o pastor fazendo o apelo, e passou um tempinho, e o pastor disse: não, é hoje, ele tem que se converter, esse advogado tem que se converter. Passou um tempinho, continuou apelando, até que o pastor disse: você que está aí do lado, nosso amigo visitante, pergunte para esse amigo se ele não quer Jesus. Quando o pastor falou isso, o pastor lembrou quem estava do lado do advogado. Quando o pastor olhou para o jovem assim, o jovem foi com o pirulito na boca, olhou para o advogado, falou alguma coisa, o advogado fez assim, bateu o pé e saiu. E saiu, foi embora, batendo o pé. O pastor falou: ai meu Deus, o pastor pensando: meu Deus do céu, agora esse homem não volta aqui nunca mais. Nunca mais. Passou a segunda-feira, nada, passou, o pastor procurou o jovem depois do culto, o jovem já tinha saído.
E o pastor preocupado, meu Deus, o que aquele jovem falou para o advogado? Aquele homem não vai voltar na nossa igreja nunca mais. Bom, na quarta-feira à noite, que tinha o culto, uma meia hora antes do culto começar, o advogado aparece lá na porta da igreja. E aí o pastor fica impressionado com aquilo, quando olhou assim o advogado, doutor, o senhor por aqui? Ah, eu vim. Mas doutor, tal, o que aconteceu? Olha, pastor, eu vim porque onde é que está aquele jovem que estava sentado do meu lado? Aí o pastor disse, peraí, antes da gente falar aquele jovem, eu vi que ele falou alguma coisa para o senhor, que o senhor saiu meio chateado, mas... e aí, o senhor gostou do aniversário da igreja? Gostei, pastor, gostei. O senhor gostou do culto? Gostei, pastor. Olha, as músicas lindas, o coral cantou, muito bonito, as crianças, os jovens, mulheres, tudo cantou lindo. O senhor fez uma pregação linda, pastor, linda, mas eu tenho que falar com aquele jovem. E o pastor tentando despistar, mas eu não sei se aquele jovem vem, ele deve ter ido para a escola, não sei se ele vai chegar a tempo. Não, pastor, eu preciso falar com aquele jovem, mas por quê? O que aconteceu, pastor? Naquele dia que o senhor pregou tão bem, pastor, pregou tão bonito, mas nada me tocou. Sinceramente, nada me tocou. E quando o senhor fez o apelo, e o senhor disse, olha, se tiver um irmão da igreja, pergunta para o visitante se quer Jesus. Aquele jovem, pastor, com aquele pirulito na boca, olhou para mim e disse assim, doutor, o senhor quer ir para o céu? Aí eu falei, que o céu o quê? Não, o senhor quer ir para o céu? O pastor está perguntando se o senhor quer ir para o céu. Que céu o quê? Mas eu fiquei tão irritado naquela, bati o pé e saí. E aí, melhor, quando ele perguntou, você quer ir para o céu? Eu falei, que céu o quê? Aí ele olhou para mim e disse assim, se o senhor não quer ir para o céu, vai para o inferno então, vai para o inferno. Ah, pastor, eu fiquei tão chateado, bati a mão, bati o pé e fui embora. Vai para o inferno. Pastor, quando eu cheguei em casa, fui tomar banho. Cheguei em casa à noite, fui tomar banho, e estou eu lavando minha cabeça assim, e de repente veio aquela frase na minha mente, vai para o inferno. Eu, que vai para o inferno? Não, eu vai para o inferno, nada. Segunda-feira pela manhã eu acordei, estou tomando café, e eu lembrei daquele jovem dizendo, vai para o inferno. Eu falei, que vai para o inferno? Aí eu fui para o trabalho, lá no trabalho, eu estou lá no trabalho trabalhando, de repente aquela frase vem, vai para o inferno. E aí eu cheguei em casa na hora do almoço, aí eu lembrei da frase, quer ir para o céu? Eu disse, não, vai para o inferno então. Eu falei, meu Deus do céu, na segunda-feira à tarde, segunda-feira à noite, terça-feira de manhã, terça-feira, pastor, eu não aguento mais, pastor, até hoje, até agora, eu estou aqui pensando que eu vou para o inferno, eu não quero ir para o inferno, hoje eu estava tomando banho, eu tomei um banho rápido para ir para cá, porque eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Aquele jovem, pastor, aquele jovem, não vim aqui para agradecer aquele jovem por aquilo que ele falou, pastor, porque realmente, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu preciso de Jesus, eu vim aqui para falar para aquele jovem que Deus usou a vida dele daquela maneira para falar comigo. Irmãos, essa história pode até ser engraçada, mas essa é a realidade, é a mensagem do Evangelho. Céu ou inferno. Jesus quer levar todas as pessoas para o céu e é por isso que nós precisamos dele. Vamos pregar o Evangelho não pelo que Jesus pode nos dar, mas mostrando onde Ele quer nos levar e de onde Ele quer nos livrar. Seja em Bangu, seja no Rio de Janeiro, no Brasil, ou até em Cabo Verde. Vamos pregar sobre Jesus. A quarta característica de um entendimento bíblico, de uma igreja saudável, é um entendimento bíblico de membresia. Um entendimento bíblico de membresia. O que significa ser membro da igreja? Na verdade, uma igreja saudável sabe o que significa ser um membro saudável da igreja, de uma igreja. Tem pessoas que estão com seus nomes no hall de membros, mas não necessariamente são membros da igreja. Aí você pode pensar, mas como? É porque existe uma coisa que se chama hall, outra coisa é você ser membro de fato da igreja. Uma igreja saudável, irmãos, tem um bom conceito bíblico a respeito da membresia. Existem 4 coisas que fazem com que o membro da igreja seja saudável e que ele realmente faça valer o significado dele ser membro da igreja. Primeira coisa é o seguinte, frequentar assiduamente as atividades da igreja. Um membro da igreja saudável frequenta as atividades da igreja.
E existem pessoas que dizem, mas faz tempo que as pessoas não me ligam, não me telefonam, talvez porque você não seja muito notado, talvez porque você não participe tanto. E talvez as pessoas nem se lembrem que você é membro da igreja. O membro saudável participa ativamente das atividades da igreja. A segunda característica de um membro da igreja saudável é que ele contribui mensalmente. Contribuir mensalmente. Isso mostra os valores que cada um tem e mostra as prioridades que cada um tem. Todos os crentes são dizimistas. Eu não estou dizendo todos os membros da igreja são dizimistas. Eu estou dizendo que todos os crentes são realmente dizimistas. Quem é fiel nos dízimos e ofertas é saudável e mostra que é saudável porque sabe que a Bíblia diz isso. Uma terceira característica dos membros da igreja saudáveis é o membro da igreja saudável assume responsabilidades. Essa igreja não precisa de pessoas que só queiram tirar dela alguma coisa. Já pensou nisso? A igreja precisa de pessoas que queiram também se envolver com ela, comprometidas com ela, que estejam dispostas a se doar à igreja. Se eu não sou notado na igreja, é bem provável que eu não seja atuante na igreja. E tem gente que quer ser notado, mas não quer agir, não quer trabalhar, não quer se envolver no ministério da igreja. Bem, uma coisa não combina com a outra. Uma quarta característica de um membro de uma igreja e um membro saudável é que esse membro ora pela igreja constantemente. A oração, irmãos, move os céus para que a terra entre de acordo com a vontade do Pai, do coração do Pai. Uma pessoa que é membro da igreja saudável, ora pela sua igreja. Faz quanto tempo que você não dedica um tempo para orar pela sua igreja? Pela igreja que você faz parte? Você pode até frequentar a igreja, mas se você não faz as outras três coisas, você pode até ser um membro, porém não é um membro saudável. E se você é um membro que não é saudável, é doente. E se você é doente, sinceramente, você deve atrapalhar mais do que ajudar. Você pode até contribuir e ser frequente, mas se você não se envolve no ministério da igreja, se você não ora pela igreja, você também não é saudável. Enfim, você precisa ter essas 4 características para mostrar que você tem um entendimento bíblico a respeito do que é ser membro da igreja. Quinta característica de uma igreja saudável. A quinta característica de uma igreja saudável é um entendimento bíblico de discipulado. Entendimento bíblico de discipulado. Uma igreja saudável sabe do valor do discipulado e sabe que o discipulado tem como meta, como alvo, como objetivo a maturidade cristã. Um crente maduro parece-se com Jesus. E esse é o objetivo final do discipulado. Fazer com que os crentes se tornem parecidos com Jesus. Mateus 28, 19, a primeira parte diz: Ide e fazei discípulos. Essa é uma das ordens do Mestre. Daqui de onde você está até onde você for, você precisa andar pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Discípulos daquele que é o dono da igreja. Em nenhuma outra instituição você vai ver o dono querendo que as pessoas, os empregados, sejam iguais a ele. Só na igreja que isso acontece. Só na igreja existe isso. Só mesmo com Jesus é que isso poderia acontecer. Só Jesus é que quer isso. Os empresários sempre vão querer que os seus empregados estejam abaixo dele. Não querem jamais que os empregados cresçam, desenvolvam, para não existir concorrentes. Mas com Jesus as coisas são bem diferentes. Ele quer que você seja bem parecido com ele, ou melhor, ele quer que você seja igual a ele. E ele morreu na cruz por mim e por você, justamente para nós sermos iguais a ele, para vivermos como ele viveu, para andarmos como ele andou, para nós podermos amar como ele amou também. A sexta característica de uma igreja saudável
é um entendimento bíblico de disciplina. Um entendimento bíblico de disciplina. Uma igreja saudável entende que a disciplina é fundamental na vida dos membros. Quando nós falamos de disciplina, as pessoas logo pensam que é bronca, é castigo, mas disciplina, na verdade, é muito mais que isso. Disciplina é uma norma, um conjunto de regras, de valores que determinado grupo ou de instituição tem e procura manter para haver uma direção conjunta dos seus membros. Logicamente, que uma pessoa que faz parte desse grupo e que não procura andar como esse grupo, andar em disciplina, ter a sua disciplina em dia, essa pessoa precisa ser chamada a atenção. Essa pessoa precisa ter uma certa repreensão, porque todos precisam ter o mesmo pensamento. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A orientação bíblica que nós recebemos então do apóstolo Paulo, de acordo com isso, e não só de acordo com o apóstolo Paulo, mas a orientação bíblica de toda forma, toda a Bíblia diz que a disciplina é fundamental para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja entre em acordo com o dono da própria igreja. C.S. Lewis, um escritor norte-americano, certa vez disse o seguinte: se você está procurando uma igreja que lhe dê conforto, com certeza, ou uma igreja que lhe dê conforto, com certeza, o cristianismo não combina com você. O cristianismo não é um conjunto de normas para nos agradar, mas é um conjunto de mandamentos para agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para nós sermos transformados. Quando uma pessoa de uma igreja não anda de acordo com o que a Bíblia diz, essa pessoa deve ser orientada, deve ser trabalhada e, em último caso, até mesmo deve ser desligada. Se há problemas de ordem moral, então deve ser tratado com a liderança, diretamente com o irmão, e talvez até, se necessário, um tratamento deve ser feito específico para ele. Mas em qualquer circunstância, irmãos, nós precisamos lutar para ganhar a pessoa e não para perder. Há, no entanto, um caso específico que a Bíblia diz, e que essa pessoa, na verdade, precisa ser extirpada no meio do povo de Deus. É aquela pessoa que faz divisão entre os irmãos, é aquela pessoa que faz partidarismo, mexericos, fofoca, que maldiz o irmão, que não é submisso à liderança, ele é rebelde. Então, a Bíblia diz que esses precisam ser extirpados do meio do povo de Deus. Em Tito capítulo 3, Tito 3,10, diz assim: se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Isso pode até parecer duro, porém, se uma pessoa dessa se mantiver no meio do povo de Deus, acontecerão problemas ainda maiores. Eu gostaria de concluir a minha palavra dizendo o seguinte: hoje em dia, há uma necessidade urgente de termos igrejas saudáveis, comprometidas mais com o reino de Deus do que com uma denominação ou com um grupo local. Precisamos investir pesado em santidade, pureza, comunhão, ensino, discipulado, evangelismo, adoração e principalmente o amor, para que as pessoas vejam que nós somos de Deus e somos transformados e somos saudáveis. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, mesmo que pela internet apenas, mas é com muita alegria que eu estou aqui compartilhando esses princípios com os irmãos. Irmãos, eu tenho orado por suas vidas e tenho pedido a Deus para que o Senhor os livre de perigos e problemas. Eu tenho orado pelos que foram acidentados, o pessoal que anda subindo no telhado, os botafoguenses que andam subindo no telhado, caindo, quebrando a perna e tal. Mas tenho orado pelos irmãos
e orado por todos aqueles que eu sei de que estão precisando de oração. Eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos pela oportunidade. Pastor Ricardo, muito obrigado. Quero dar os parabéns a toda a igreja e quero agradecer em nome de Jesus por essa oportunidade. Que sejamos cada vez mais firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Temos muitas saudades e que Deus abençoe a todos vocês e que Deus também nos incomode. Que Deus nos incomode. Aqui em crioulo nós dizemos a paz de Nhordés para todo alguém que está lá. A paz do Senhor para todas as pessoas que estão aí. Que Deus abençoe vocês abundantemente para a glória do Senhor. Saudades e parabéns.